Fala pessoal, vamos continuar aqui então os nossos estudos de física do segundo ano. Hoje nós vamos continuar a falar de termodinâmica e vamos falar das leis da termodinâmica. E aí são 4 leis que regem toda a termodinâmica: a lei zero, a primeira, a segunda e a terceira. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar de lei zero e da primeira lei. Num próximo vídeo, na próxima semana, a gente fala da segunda e da terceira, ok? Primeiro vamos falar da lei zero da termodinâmica. Por que é lei zero, gente? Porque ela é mais básica do que a primeira. E quando ela foi descoberta, quando ela foi criada, a primeira lei já existia. Então, como a primeira já existia, precisava de algo mais básico do que a primeira, deu-se o nome então de lei zero. A lei zero da termodinâmica nos diz o seguinte: dois ou mais corpos em equilíbrio térmico têm a mesma temperatura. Então, se eu digo que A está em equilíbrio com B separadamente e B está em equilíbrio com C separadamente, eu posso entender que A e C também estão em equilíbrio. E mais, se o B, por exemplo, for um referencial de temperatura, eu digo que A, B e C têm a mesma temperatura, gente. Então a gente fala de equilíbrio térmico é falar de mesma temperatura, ok? A gente chama por isso a lei zero de lei do equilíbrio térmico, ok? Vamos para a primeira lei então. Primeira lei da termodinâmica, gente. A variação da energia interna de um sistema é igual ao calor trocado com o meio menos o trabalho realizado pelo processo. Vamos entender essa lei através da figura. Ó, eu tenho calor aqui, uma fonte de calor aqui embaixo que me dá uma quantidade Q de calor a esses gases que estão aqui, essas moléculas de gás. Aqui, ó, dentro desse recipiente, eu tenho uma tampa e essa tampa pode se deslocar para cima ou para baixo. Quando ela se desloca para cima, é porque o meu gás está realizando o trabalho. E aí eu tenho o trabalho. Quando ela se desloca para baixo, é porque o meu gás está sofrendo o trabalho. E aqui dentro eu tenho as moléculas e elas têm uma variação da energia interna. A gente consegue matematizar isso aí pela expressão da primeira lei, que é a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo gás, ok? É o que a gente chama de lei da conservação de energia. Algumas coisas importantes a gente tem que notar. Os sinais. O que significa para cada um dos três termos? Para a energia interna, para o calor e para o trabalho. O que significa o sinal positivo e o sinal negativo? Energia interna a gente vai entender como sendo temperatura. Se a energia interna do meu sistema aumenta, a minha temperatura aumenta. Ou seja, meu sinal é positivo. Se a minha variação de energia interna é negativa, quer dizer que a energia interna diminui. Ou seja, a minha temperatura também diminui. No calor, se o calor sai da vizinhança para o meu sistema, o meu calor é positivo. Ou seja, se o meu gás recebe calor, o calor é positivo. Agora, se o meu gás cede calor, esse calor é negativo. E o trabalho, gente? Se o trabalho é realizado pelo sistema, ou seja, se o gás se expande, se aquela tampa do desenho levanta, quer dizer que o meu trabalho é positivo. Agora, se o trabalho é realizado pela vizinhança no sistema, ou seja, se a tampa baixa, se o meu gás contrai, o meu trabalho é negativo. Então a gente tem que ter sempre em mente o que significa o sinal positivo e o sinal negativo para a variação de energia interna, para o calor e para o trabalho. Porque nas questões podem vir falando de um calor cedido, de um calor recebido, de um gás que se expande, ou de um trabalho que é feito, ou de um trabalho que é recebido e assim por diante. Ok? Algumas transformações são importantes a gente conhecer. A primeira dela é o que a gente chama de transformação isométrica, que também recebe outros dois nomes, isocórica e isovolumétrica. Então tá aqui, ó, isométrica, isocórica e isovolumétrica. O que é isso, gente? Vamos pensar o seguinte: o gás está dentro de um recipiente fechado, não tem como ele expandir. Eu posso até dar calor a ele, mas o meu volume não vai aumentar.
porque aquele recipiente é rígido, não aumenta. Então, se o volume não aumenta, a gente vai lembrar que o trabalho está diretamente ligado à força e ao deslocamento. Se não tem deslocamento do gás, porque não tem aumento de volume, eu não tenho trabalho. Então, o meu trabalho é zero. E aí, utilizando aqui a expressão variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho sendo zero, a variação da energia interna está ligada diretamente e unicamente ao calor que ele recebe ou que ele cede. Então, sempre que a gente tem uma transformação em que o volume é constante, ou seja, uma transformação isométrica ou isocórica ou isovolumétrica, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor que o corpo cede ou que o corpo recebe. Quando a gente fala de uma transformação isobárica, o que é isso? Isobárica. Nesse caso, a transformação se dá em forma que a pressão do corpo, ou melhor, do gás, não se altere. A pressão interna ali daquele gás não vai se alterar, ok? A terceira que a gente vê é o que a gente chama de transformação isotérmica. Se ela é isotérmica é porque a temperatura dela não se altera. E lembra que a gente falou naquele quadro anterior que temperatura está diretamente ligada à energia interna? Se eu não tenho alteração de temperatura é porque eu não tenho variação da energia interna. Então, se a variação da energia interna é nula, a minha igualdade aqui vai ficar qual na expressão? Zero é a quantidade de calor menos o trabalho. E aí eu posso dizer que o meu trabalho é igual à quantidade de calor. Sempre lembrando que isso é um caso de uma transformação isotérmica, ou seja, com temperatura constante. A gente tem a transformação adiabática, e aí a transformação adiabática, aqui, ó, é aquela que não há troca de calores com o meio. Ou seja, o meu gás não recebe nem cede calor. Ou seja, o meu Q aqui da expressão é igual a zero. E aí eu vou dizer que a variação da energia interna é igual a menos o meu trabalho. Ou seja, em transformações adiabáticas, toda a energia interna vai variar de acordo com o trabalho que o meu corpo, o meu gás faz ou que o meu gás cede. Por fim, a gente vai falar de transformações cíclicas. O que são transformações cíclicas, gente? São aquelas em que os estados iniciais e finais de temperatura, pressão e volume são sempre iguais. Ó, olha meu ciclozinho aqui embaixo. Ele começa em A, B, C, D e volta para o A. Ou seja, toda a minha transformação aqui se dá nesse ciclo, ok? E aí eu tenho dois tipos de ciclos. Eu tenho um ciclo que se dá no sentido horário e eu tenho um ciclo que se dá no sentido anti-horário. Independente do ciclo que eu estiver falando aqui, a variação da minha energia interna é zero em ambos. O meu trabalho é igual à área aqui, ó, interna do meu ciclo. E aí a gente tem que tomar cuidado com a notação. Se o meu ciclo for sentido horário assim, ó, igual esse daqui, o meu trabalho é positivo. Agora, se o meu ciclo for no sentido anti-horário, assim, o meu trabalho é negativo. Ok, gente? E aí a gente vai pensar o seguinte, se ele for no sentido horário, em que o trabalho é positivo, ou seja, o gás está expandindo, quer dizer que eu dou calor para ele, e aí do lado de cá sai trabalhos feito aqui. Do lado de cá, se um ciclo é ao contrário, eu tiro o calor dele para ter trabalho do outro lado. Então a gente tem sempre que lembrar, ciclo, a área dentro do ciclo é o valor do meu trabalho realizado pela essa expansão, e a orientação do meu ciclo, se ela é horária, o trabalho ali dentro é positivo. Se ela é anti-horária, o trabalho feito é negativo. Ok, gente? Com isso a gente fecha as duas primeiras leis da termodinâmica. E no próximo vídeo da próxima semana a gente fala da segunda e da terceira lei. Ok? Até lá. Valeu, galera!